Olá, amada igreja, boa noite. Meu nome é Henrique, para aqueles que não me conhecem, sou lá da Academia da Fé da Tijuca. Quero agradecer ao pastor Rodrigo, mais uma vez, pela oportunidade de estar trazendo uma palavra, que o Espírito Santo possa me usar nessa noite para estar consolando, exortando e edificando a sua amada igreja. Mais uma vez gostaria de agradecer ao pastor Rodrigo pela oportunidade de estar aqui trazendo uma palavra da parte de Deus. Acho que a maioria de vocês já me conhecem, né? Aqueles que não me conhecem, meu nome é Henrique. Gente, hoje eu estou querendo trazer uma palavra para vocês, algo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração já há alguns dias depois de tudo que tem acontecido, né? Não só no nosso país, mas também no mundo. Eu queria falar um pouquinho sobre medo. Mas se eu pudesse dar um tema para essa mensagem hoje, o tema que tem borbulhado aqui no meu coração seria: quando o inimigo é invisível, o que fazer? O que fazer quando a gente tenta lutar com algo que a gente não vê? Quem me conhece sabe que eu não sou pregador, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de estudo, então o que eu vou fazer aqui, eu vou dar uma palavra rápida, no final vou estar respondendo algumas perguntas também que me fizeram, mas vai ser mais um estudo, tá? Então, se eu pudesse chegar para vocês e definir medo, eu definiria da seguinte forma. Através de algumas buscas que eu fiz, eu achei essa definição a melhor. Que o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçada, tanto fisicamente como psicologicamente. Gente, o medo, até certo ponto, ele é sadio em nossas vidas, pois ele nos protege de possíveis atos inconsequentes. Por exemplo, eu não vou atravessar a ponte Rio-Niterói a pé, pois o medo, ele me impede de fazer isso. O medo, se eu tentar fazer essa travessia a pé no meio daqueles carros, o medo, ele me impede. Eu não posso atravessar a Avenida Brasil de olhos vendados, pois o medo, ele também me impede. Ou entrar em uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas na parte da noite, sem ter o devido cuidado. Então, o medo, de uma certa forma, ele me protege. Então, a gente pode chegar à conclusão que o medo me protege de algumas situações, de certas situações. O problema do medo é quando o medo potencializado se transforma em pavor ou pânico, ou seja, algo que te paralisa. É esse tipo de medo que paralisa as nossas vidas. É aí que entra o problema. Quando o pastor Hélio nos ensina que o medo e o espírito, ele está ali trazendo uma grande verdade. Se você ler 2 Timóteo 1,7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Algo muito interessante que a gente encontra na história dos gregos é que quando eles saíam às suas guerras, no escudo dele tinha uma imagem. Eu não sei se vocês já viram aquele filme Pânico, que o ator, ele usa uma máscara. Não sei se vocês já viram esse filme. Se você se lembra dessa imagem que estava no escudo, era essa imagem que estava no escudo dos gregos. Então, quando os inimigos, eles viam o exército com aquela imagem no escudo, eles entravam em pânico. É sobre isso que eu estou querendo falar. Sobre esse espírito, pânico, que muitas vezes vem aos poucos através do medo, e do medo ele se potencializa, se tornando assim o pânico. Então, pânico vem da palavra phobos, que significa fobia. Então, pânico, medo, fobia, isso tudo realmente ele é um espírito, e é sobre isso que eu estou querendo conversar sobre essa noite com vocês. Vamos ler lá Josué capítulo 1, versículo 6 a 9? Josué capítulo 1, versículo 6 a 9. Eu quero te dar algumas dicas, eu quero te dar 3 características de uma pessoa que vence o pânico, mas eu quero te dar isso dentro da palavra de Deus. Tá? Josué capítulo 1, versículo 6 a 9. Diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Tão somente ser muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Delas não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então algo muito interessante que acontece nesse versículo, você vai ver que várias vezes Deus chega para Josué e fala: Josué, ser forte e corajoso. Josué, ser forte e corajoso. Josué, ser forte e corajoso. Quando Deus dá esse recado para Josué, ser forte e corajoso, gente, é porque Josué estava com medo. Josué estava prestes a entrar na terra prometida, ele tinha que guiar um povo, Moisés tinha morrido, e Deus estava passando para ele essa responsabilidade. E a primeira conselho, a primeira ordem que Deus dá a Josué Josué, ser forte e corajoso. Então, o medo, ele vai fazer parte das nossas vidas, mas a coragem também tem que fazer. Ela também tem que fazer parte das nossas vidas. Quando eu chego para uma pessoa e falo assim, ser forte e corajoso, é porque eu vejo medo nela. É porque eu vejo pânico, eu vejo um terror, eu vejo algo que está tentando paralisar a vida daquela pessoa. Então Deus, quando fala para Josué ser forte e corajoso, é porque Josué, ele encara muitos desafios, e Josué, ele sabia desses desafios que ele ia encarar, e ele estava com medo. A coragem, ela é semelhante. Imagina que você vai num parque de diversões e você vai andar naquela montanha-russa, que é aquela montanha-russa mais rápida, mais alta que tem no parque. Você está lá na fila, vai entrando, e você vai vendo que você vai ficando ansioso, porque está chegando a sua vez, e você vai lá e senta no carrinho. Na partir do momento que você senta no carrinho, você já começa a sentir aquele medo, né? Mas quando o carrinho começa a andar, e quando você dá aquela primeira queda de 90 graus ali, e você sente aquela sensação, gente, você teve coragem. O medo ali, ele não saiu de você, mas a coragem de você estar naquele carrinho foi maior. O que eu quero dizer para vocês é que o medo é algo que acontece na vida de todos nós, mas a coragem, ela tem que sobrepor o medo. E eu queria dar para vocês 3 características dentro da palavra de Deus para te ajudar no meio de todo dessa pandemia, desse pandemônio que está assolando o nosso país, essa coisa do coronavírus e tudo. Então eu tenho recebido muitas pessoas, muitas perguntas, muita gente até no consultório com medo, relatando pânico, e isso me causa espanto, porque daqui para amanhã, quando essa crise toda vai passar, e ela vai passar em nome de Jesus, porque 1 de João 4,4 diz assim: maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então essa crise, ela vai passar. Primeiro porque nós somos de outro reino. Nós não vivemos na base do reino desse mundo. Colossenses capítulo 1 vai dizer assim: porque ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós fazemos parte de um reino, e Jesus Cristo, a partir do momento que nós nos convertemos, a partir do momento que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, ele me transporta desse reino, ele me tira do império das trevas e me transporta para o reino do Filho do seu amor. Então a minha provisão, a minha regra de vida, ela não vem do reino daqui, ela vem do reino de lá. Gente, eu não nego o que nós estamos passando, mas eu confesso e eu creio em algo maior do que aquilo que está passando. Nós temos que crer. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Tendo, pois, o mesmo espírito de fé, eu criei, por isso falei. Gente, nós vamos viver aquilo que sai dos nossos lábios. É aquilo que sai dos nossos lábios que vai ser o nosso cotidiano. A gente não nega o que a gente está passando, mas a gente confessa algo que é maior do que aquilo. Quando a gente confessa algo que é maior do que aquilo, gente, a gente anda sobre as águas.
E se nós não andarmos sobre as águas, a gente pode ter certeza que Deus vai abrir um mar vermelho para a gente passar. O nosso coração ele tem que estar firme nisso. Estamos em tempos onde a busca pela orientação do Espírito Santo, ela precisa se fazer presente nas nossas vidas. Salmo 32:8 diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Isaías 30:21 diz assim: quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, por detrás de ti virá uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, meus irmãos, existe a necessidade de ser guiado. Isso já não é mais conto da carochinha. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos desse GPS divino para orientar, para guiar as nossas vidas. Hoje não dá mais para ficar brincando de igreja, não tem mais condições disso. A condição é nos tornarmos íntimos dele, para que justamente ele venha nos dar as orientações certas. Salmo 91, a partir do versículo 1, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Ele é o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-me-á com as tuas penas, sobre as tuas asas estarei seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Não se aterrorizará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, pois somente com os teus olhos contemplarás e verás a queda dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordem para que te guardem em todos os teus caminhos, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Gente, a partir do momento que eu me abrigo no esconderijo do Altíssimo, e eu creio nisso, Salmo 34, versículo 8 diz assim: provai e veja que o Senhor é bom. Nós temos que provar isso. É necessário essa prova. Não dá mais para nós vivermos de experiências dos nossos irmãos. Isso é maravilhoso, nós escutarmos um testemunho, mas é necessário hoje nós vivermos das nossas próprias experiências, da gente provar o quanto Deus é bom. No Salmo 139, a partir do versículo 1, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, mas tu, Senhor, conheces toda. Tu me cerca por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, não posso atingir. Olha só o que Davi está dizendo. Ele está dizendo que tudo isso que eu li anteriormente é maravilhoso demais, é sobremodo elevado. Ele não consegue entender. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Porque se eu subo ao céu, já estás comigo. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para o nosso Deus é a mesma coisa, gente. Ele sonda e conhece o teu coração. Ele sabe quando você se senta, ele sabe quando você levanta, ele penetra nos teus pensamentos. A palavra não te vem nem ao lábio, ele já sabe até o que você vai dizer. Esse é o tipo de intimidade que nós temos que ter com o nosso Pai. Essa é a confiança que nós temos que ter, é declarar o que Paulo fala em Filipenses 1,6: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vossas vidas há de completá-la até o dia de Cristo. É certo que se Deus fez promessas na sua vida, Ele vai cumprir. Não é uma praga que vai cessar os planos de Deus para as nossas vidas. Então, gente, o que eu querendo passar para vocês, o que eu quero compartilhar com vocês, eu gostaria de dar 3 simples, não tem nada aqui que você nunca ouviu falar na sua vida, mas eu quero relembrar, trazer à tua memória aquilo que te traz esperança. Eu quero relembrar 3 pontos, para que você venha
vencer o medo ou o pânico ou alguma coisa que esteja assolando a sua família ou algum membro da sua família. A primeira coisa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é que você precisa saber a diferença entre a oração e a confissão da palavra. Existe diferença, porque muitas vezes a gente cai naquela coisa do jargão evangélico de vamos orar. Sim, tá bom, eu até entendo o que a pessoa está dizendo, o que a pessoa está querendo dizer e tudo. Eu entendo a intenção do coração dela, mas a gente está aqui para aprender, né? Então, nós precisamos saber essa diferença simples, básica, entre a oração e a confissão da palavra. A oração é quando eu não conheço a vontade de Deus e busco conhecê-la. Então eu oro para buscar esse direcionamento. Então eu busco esse direcionamento porque eu ainda não conheço a vontade dele. Eu não conheço a vontade dele, pode ser porque eu não conheço a palavra, eu sou um novo na fé. Eu não conheço porque de repente existem muitas vozes ao meu derredor e isso está atrapalhando a minha comunhão com ele, então eu não consigo discernir a voz de Deus. Então tem algumas características, algumas coisas que a gente pode pontuar para que você não conheça a vontade de Deus na sua vida. Então é necessário que você ore. Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é necessário a gente vigiar e orar, buscar direcionamento. Se eu não sei qual é a vontade de Deus, se eu hoje estou numa situação que eu não conheço a vontade de Deus, eu vou me colocar diante dele e eu vou orar. Daniel orou durante 21 dias, foi orando até que a resposta veio. Então não importa quanto tempo você vai orar, ore. Depois que você orar, agradeça. Ore. Depois que você orar, agradeça. Ore. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Busque direcionamento. Então esteja sempre em espírito de oração quando você não conhecer qual é a vontade de Deus. Porque na realidade, a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo é que nós tenhamos a mente de Cristo. E isso só o Espírito Santo pode dar pra gente. Se você pegar 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim: o homem natural não entende as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas e ele mesmo não é discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a partir do momento que eu oro, a partir do momento que eu busco um direcionamento de Deus e ele começa a imprimir isso no meu coração e na minha mente, eu passo a ter a mente dele. O que isso quer dizer, Henrique? Isso quer dizer que eu pensaria aquilo que ele pensa. Eu estou pensando aquilo que Jesus estaria pensando. E eu vou agir, com certeza, da forma que Jesus agiria se ele estivesse aqui. A confissão é quando eu confesso e já sei o meu direito. Eu não preciso buscar direcionamento de Deus para eu vou fazer. Porque simplesmente eu já conheço a vontade dele, que está impressa na sua palavra. Então a confissão é porque eu já conheço. Eu já sei os meus direitos na cruz do Calvário. Na live lá do Pastor Hélio, eu até falei um pouquinho sobre isso. Não dá para discorrer sobre muitas coisas ali, então a gente vai soltando aos pouquinhos, mas eu falei sobre isso. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Se é testamento, é porque tem herança. Nós somos esses herdeiros. A partir do momento que eu conheço o testamento, eu não preciso orar. Eu confesso que está ali, porque é meu. É nosso. É da igreja. Romanos 8:17 diz assim: porque nós somos filhos e herdeiros. Herdeiros para com Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Ou seja, tudo aquilo que está no Antigo é nosso. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é nosso também. É de direito nosso como filhos. Claro que tem a questão do tempo, da maturidade, para Deus ir liberando essas promessas nas nossas vidas. Mas, gente, existem coisas que são liberadas. Saúde, cura, prosperidade,
coisas. Eu estou citando só as coisas do nosso cotidiano agora, porque é o que a gente tem vivido, né? A gente tem vivido uma lastração de pelo menos, aquilo que a televisão tem informado. Eu também não acredito muito cabalmente no que a televisão diz, mas a gente vê um alastramento aí das coisas acontecendo, uma economia parada, né? Mas, gente, lembre-se disso, você tem um testamento e você não vive no reino daqui, você vive no reino dele, o reino é de Deus, e nós somos filhos dele. Essa injeção da prosperidade, da cura, da saúde plena em nossas vidas, isso não vai vir no mundo não, tá, gente? Isso aí vai vir dele. É isso que já está instalado dentro de nós. A gente só tem que pegar e confessar isso aí, tá? Então, quando eu confesso, é porque eu já sei meu direito. Salmo 2, versículo 8, diz assim: pede-me, e dar-te-ei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. O que Davi fez? Ele confessou, pediu, ele já sabia qual era a vontade, ele não precisou consultar, ele já sabia qual era a vontade, então ele foi lá e confessou a palavra. Salmo 33, versículo 9, ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Davi está relatando aquilo que Deus fez na sua criação. Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, ou seja, trouxe aquilo que não existia, trouxe do nada aquilo, trouxe do nada e transformou em algo. É isso que tem que dominar os nossos lábios. E 2 Coríntios 4,13, eu já até citei para vocês, tendo porém no mesmo espírito da fé, eu criei, por isso falei. Então, ponto número 1 é isso. Você precisa saber qual é a diferença entre a oração e a confissão da palavra, ok? Então, segundo ponto, que para você saber os seus direitos é necessário você conhecer a palavra de Deus. Não, assim, gente, a gente está vivendo um momento nas nossas vidas que não tem mais como a gente chegar e dar aquela velha desculpa: mas eu não gosto de ler. Ler me dá sono. Gente, assim, ou dentre outras, eu não tenho tempo. Gente, é um testamento, você só vai saber o que você tem direito se você ler, não tem jeito. Você só pode reivindicar algo quando você tem ciência desse algo. Não tem como fugir. Então a gente está num período que não tem como. Hoje nós temos uma escola, a Escola Atos, que te ajuda nisso aí, sabe? Assim, a escola está ali para te ajudar, não quer dizer que você vai fazer a escola e transformar. É o coração que você tem de estar lá. É isso que vai fazer. E a humildade de você pegar e escutar muitas vezes coisas básicas que vão ser ministradas ali, mas sem aquilo que é básico, não tem como você construir uma edificação. Você precisa do básico, você precisa da base. Se você não tem base, não tem como. Então a Atos, ela vai te ajudar nisso aí, o Alfa também, né? Temos alguns braços dentro da igreja para justamente ajudar o seu corpo. Então é necessário você conhecer a palavra. Olha o que Davi fala no Salmo capítulo 1, a partir do versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele será comparado ao mar frondosa, cujas raízes estende até o ribeiro, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. Gente, ele vai ser bem sucedido porque ele medita na palavra. Ele não anda no conselho dos ímpios, ou seja, ele não anda no conselho do mundo. Ele anda no conselho daquilo que está escrito. Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu não tenho que deixar a minha vida, a minha mente se amoldar a esse mundo. Eu tenho que pensar aquilo que ele pensa. Tem a mente dele. Se eu tenho a mente dele, eu confesso aquilo que ele falou. Então, é necessário que a gente conheça a palavra, a gente não tem mais como fugir disso. Josué 1:8 diz assim: não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Salmo 119, versículo 49. Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, no qual tem me feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Davi tinha promessas para a vida dele,
E ele se apegou à palavra de Deus. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica, a tua palavra me traz vida. Salmo 119, versículo 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 149. Os meus olhos se antecipam às vigílias noturnas para que medite nos teus mandamentos. Gente, eu posso citar N passagens aqui falando referente à leitura da palavra, você se cheio da palavra. Eu falei até na live lá também, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os propósitos do nosso coração. A Bíblia é o único livro, existem livros maravilhosos, e na livraria da sua igreja, em diversas igrejas aí, existem livros maravilhosos, mas uma coisa é certa, gente, a Bíblia é o único livro. Se você pegar todos esses livros, botar dentro de uma cadeia, pode ser livros seculares, como livros evangélicos também, coloca a Bíblia. Depois de um ano, vê qual foi o livro que transformou vidas ali dentro. Você pode botar Jung, você pode botar Marx, você pode botar Heidegger, você pode colocar Freud, você coloca a Bíblia ali no meio. Depois de um ano você volta lá e vê qual foi o livro que transformou as vidas. A Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que quando você abre, o autor está ali do teu lado querendo te ensinar, ele está ali como teu professor particular querendo te ensinar. João 17:17, santifica-os na verdade, porque a minha palavra é a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Então é necessário que a gente se encha dela, para que quando chegue as demandas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, as lutas, a gente tenha o que confessar, a gente tenha um leque de respostas para combater. Jesus, quando ele foi tentado, ele combateu com a palavra. As situações da nossa vida, aquilo ali é um exemplo que nós temos que combater com a palavra. Então, terceira e última dica que eu te dou, ser cheio do Espírito Santo. O fato de você meditar na palavra, o fato de você orar, se você fizer isso de coração, você vai ser levado a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Efésios 4:18 diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando você vê uma pessoa embriagada de vinho, você vê o que ali é uma pessoa mostrando ali características de uma pessoa que está embriagada de vinho. A deambulação dela, ela anda toda torta, cai muitas vezes. Por quê? Porque ela está sob o efeito do álcool. O álcool, ele traz esse efeito. Então, quando uma pessoa ela se enche do álcool, traz esses efeitos para a vida dela. E quando uma pessoa se enche do Espírito? Quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela vai confessar a verdade. Ela vai ser uma pessoa que tem as Escrituras, tem a palavra de Deus como algo primordial na sua vida. É uma pessoa que medita. É uma pessoa que está exalando ali, está colocando para fora, está passando para outras pessoas se alimentarem do fruto do Espírito, porque fruto não se alimenta a árvore, ela não se alimenta do próprio fruto. Nós produzimos para outros se alimentarem de nós. Então você precisa ser essa árvore que produz frutos para que outras pessoas possam se alimentar. Isso é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Orar em línguas. Não sabe o que orar, meu irmão? Está em dúvida? Não sabe o que orar? Está pensando só besteira na sua cabeça? Ora em línguas. Porque quando você está orando em línguas, você está orando coisas que você não tem forças para orar. Então, viu que não tem nada de bom para falar? Gente, vai para o teu quarto e ora em línguas. Tá bom? Então, seja uma pessoa cheia do Espírito. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Anda no Espírito. Depois, um pouco mais abaixo, você vai ver a lista das obras da carne. Depois você vai ver o fruto do Espírito.
Anda no Espírito, que você vai exalar as coisas do Espírito. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você só vai produzir algo se você estiver fincado nele. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Olha só que maravilhoso. Você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. Claro, segundo a vontade dele, né? Aqui nós somos maduros e a gente entende isso, né? 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a gente vai pedir o que quiser, segundo a vontade dele, e ele vai nos ouvir o quê? Família, saúde, cura. Gente, a Bíblia ela tem 1.600 promessas para o homem. Você pode pegar, ler as 1.600 promessas para o homem, que você vai ver que você vai pedir elas e elas vão se cumprir na sua vida. Amém? Então não deixe de orar. Eu separei algumas passagens aqui, duas passagens, para que você continue com esse espírito de oração. Se você não conhece a vontade de Deus, ou se você já conhece, você confesse aquilo que está escrito. Mateus capítulo 21, versículo 21, Mateus 21, 22 diz assim: tudo quanto pedires em oração, recebereis. Marcos 11, 23 e 24 diz assim: tudo quanto pedires em oração, crendo que já recebestes, assim será convosco. Então, gente, são essas 3 dicas que eu tenho para dar para vocês. Saiba a diferença, o que é oração e o que é confissão. Medite na palavra, que você conheça os seus direitos dentro do testamento para a tua vida, para que você possa assim confessá-los. E automaticamente seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que você venha ser uma árvore que venha produzir frutos e outras pessoas possam se alimentar de você. Tá? Eu quero finalizar agora com Isaías capítulo 49, versículo 14 e 15. Que diz assim: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Você pode ter certeza, Deus não esqueceu de você. Deus me trouxe aqui hoje para dizer: eu não me esqueci de você. Isso vai passar, é um tempo. João 16, 33 diz: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Romanos 8, 37 diz que nós somos mais do que vencedores. Ele venceu por nós. Se nós somos vencedores, é porque ele foi vencedor primeiro e passou essa herança para a gente. Amém? Então vamos orar então. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui junto com os meus irmãos, ministrando na vida deles, mas não só na vida deles, Senhor, mas na minha também e na vida da minha família, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado pelas tuas promessas, obrigado pela tua palavra que consola e exorta e edifica as nossas vidas, Senhor. Como Pedro disse: Senhor, para quem iremos, Senhor? Porque só tu tens as palavras de salvação e vida eterna. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Nós profetizamos, Senhor, paz nos lares, Senhor. Espírito de medo, espírito de ansiedade, em nome de Jesus, nós oramos agora e confessamos a sua retirada agora desse lar. Em nome de Jesus, já te agradecemos, Senhor, porque vai ser um período curto, Pai, nós cremos na tua palavra. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Então nós olhamos já, Senhor, com os olhos da fé, que isso vai passar, Senhor. Nós vamos crescer como igreja, porque o teu evangelho não está algemado, Pai. Paulo diz em 2 Timóteo 2,9, fala que a palavra de Deus ela não está algemada, e ela não está algemada, e hoje nós estamos aqui através da internet. A tua palavra ela não para, e ela não vai parar. Ela vai se estender mais e mais e mais ainda.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu recebi algumas perguntas aqui e eu vou estar respondendo para vocês. Algumas perguntas aqui que me passaram, com uma resposta eu já... com uma única resposta eu já consigo responder 3 aqui. Uma pessoa colocou assim, estou em casa na rotina do lar, mas de vez em quando me pego muito ansiosa. E é de repente que isso acontece. Como normalizar? Tem outra aqui também. Tenho acompanhado algumas pessoas e reparo que ao longo dos dias a impaciência e a tensão, e a tensão estão aumentando. De forma prática, o que podemos ajudar a mexer com a rotina? A outra está assim também. Amo estar em casa com marido e crianças, mas essa nova e intensa rotina tenho terminado os dias exausto e abalado emocionalmente. O que devo fazer para reverter isso? Olha, para essas 3 perguntas eu vou dar uma única resposta, tá? Olha só. Isso é uma situação nova na nossa vida, gente. Eu acredito que muitas das pessoas nunca passaram por uma situação dessa. Eu nunca passei por uma situação dessa também, da gente estar em casa, confinado, em quarentena. Então essa é uma situação nova na vida de cada um de nós. Normalizar isso hoje é complicado, porque a gente vai ter que deixar essa fase passar, mas a gente pode fazer os nossos dias serem mais sadios. A dica que eu dei lá na live é a dica que eu dou aqui. Procure montar uma agenda de horários dentro da sua casa, sabe? Por exemplo, café da manhã, depois faz um devocional, escuta louvores, escuta um culto, faz suas tarefas diárias. Se você tem algum estudo, algum curso online que você queria fazer, de repente essa é a hora. Estude, leia bons livros, leia aquele livro que você já está um tempão para ler e você não consegue ler. Assista filmes, assista séries, sabe? Menos televisão aberta, pois hoje só informa desgraça. Todos já sabemos o que está acontecendo, gente, mas se a gente se alimentar somente disso, até depois da crise, a gente vai ficar difícil até a gente sair de casa. Então tem algumas coisas aqui, como tem uma outra partezinha aqui, quando coloco assim, tenho acompanhado algumas pessoas e reparo que ao longo dos dias a impaciência e a tensão tem aumentado. De forma prática, como poder ajudar? Isso aqui eu só coloco um adendo, tá? Procura ter empatia, se colocar no lugar do outro, saber que esse tipo de situação é algo novo para todo mundo. Então a gente está vivendo realmente momentos de estresse dentro de muitos lares, porque é uma situação nova, onde agora está todo mundo dentro de casa, né? Então começa a dar os choques dentro de casa, né? Não é uma situação normal. Então procura se colocar um pouco, ter um pouco de empatia, se colocar no lugar do próximo, tá? Para que... E outra coisa também importante, dentro dessa agenda toda, procura tirar um tempo para um bom cochilo, sabe? Estudiosos já afirmam já que 30 minutos de cochilo após o almoço é uma necessidade fisiológica. Então assim, você renova as suas forças quando você está fazendo isso. Então eu acho que para essas 3 perguntas, essa seria uma resposta genérica para todas elas, né? Tirando a parte aqui da procurar ter empatia, porque os choques acontecem e isso é normal, né? Então, porque é uma situação nova, e o ser humano sempre quando ele depara com uma situação nova, é normal ele muitas vezes não saber o que fazer, então ele dá os choques, isso aí é normal. Mas a gente está aqui para aprender, né? Nós somos seres inteligentes. Tem uma aqui, tenho 77 anos e nunca tomei vacina para gripe nenhuma. Seria válido tomar agora, pois tenho medo da reação? Sim, claro. Sim, tem que tomar a vacina, claro. Tem que ser imunizado. Há 77 anos tem que tomar sim, né? Hoje alguns Detrans estão dando essa vacina aí dentro do carro, né? De uma maneira bem que você não precisa sair, né? Se tiver alguém que possa levar o irmão ou a irmã nesses Detrans, onde a vacina é dentro do carro, toma sim, com certeza. Eu vou tomar a vacina da gripe também, né? O que fazer para não paralisar frente ao medo? Assim, vou ter que responder genericamente, né? Porque depende do medo. Enfrentá-lo de forma gradativa é uma forma de você não paralisar da frente dele. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa tem medo de pegar elevador, ela tem uma fobia. A gente voltando na palavra phobos, fobia, né? O pânico. Ela tem medo de pegar o elevador.
Então, geralmente, quando eu trabalho com esse tipo de caso, primeiro o que eu faço? Levo a pessoa até o corredor, depois a pessoa volta. Depois leva a pessoa até o corredor e ela aperta o botão e espera o elevador abrir. Beleza. Não vai entrar no elevador. Só apertou ali. Vamos fazer por passos. Entende? No outro dia. Assim, eu estou falando no outro dia, mas isso aí pode ser feito de 3 dias. Vou lá e só aperto o botão do elevador e ele sobe, abre a porta, mas eu não entro. Depois de um determinado período, você se sentir mais confortável, você vai apertar o botão do elevador, a porta vai abrir, você vai entrar dentro do elevador, mas depois você vai sair, você não vai descer no elevador. Você vai fazer isso algumas vezes até você se sentir à vontade de pelo menos ter entrado no elevador. Depois que você entrou no elevador, você vai apertar o andar de baixo. Solta no andar de baixo, você não precisa ir até lá embaixo. E assim por diante, até você conseguir pegar o elevador e ir até lá embaixo, depois você pega e sobe. Então, o que fazer para não paralisar na frente do medo? Eu acredito que você possa fazer isso de forma gradativa, se expondo ao objeto fóbico, porém de forma gradativa. Conforme você está falando humanamente falando, tá, gente? Porque Jesus, se você orar e colocar isso diante de Deus ele vai tratar de uma forma totalmente diferente. Estou falando aqui agora como profissional da área da psicologia. Então, muitas vezes você pode pegar e tentar enfrentar ele de frente e piorar a situação. Mas de forma gradativa, é igual pessoas que deixam parar de fumar. É mais ou menos a mesma dinâmica. Tá fumando 10, fuma 8, fuma 7. Passou, sei lá, 2 semanas, fuma 5. E vai assim até chegar uma hora que você não vai estar fumando nenhum. Tem uma outra pergunta aqui. Eu espero ter ajudado, tá, irmão? Porque assim, quando fala o que não paralisar na frente do medo é muito genérico. A pergunta, eu não sei qual é o medo. Então eu tentei dar uma resposta bem ampla para que de repente você consiga se encaixar dentro disso aí, né? Meu irmão ou minha irmã, né? Que não diz. Então tem uma outra aqui que diz assim: meu filho e família moram longe. Quando bate um medo de não vê-los mais, me apego com as promessas de meu pai, estou certa? Mesmo firme na fé, às vezes bate uma tristeza. Tudo mudou muito rápido. Trabalho, isolamento, dura pouco, mas ocorre a tristeza. Isso é normal? Primeiro, se apega às promessas de Deus? Sim, claro. Com certeza absoluta. Ele não mente. Se ele fez uma promessa na sua vida, ele não mente. Jó 42:2 diz assim: bem, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tendo ele prometido algo, não cumprirá? 1 Samuel 15:29 diz: a glória de Israel não mente e nem se arrepende, por ele não é homem. Então, homem promete, muitas vezes não cumpre, né? Homem fala algumas coisas, depois volta atrás, mas Deus não, se ele prometeu, ele vai cumprir. Isso aí a irmã pode ter certeza. Agora, a tristeza bater é normal? Sim, é igual ao medo. É normal. Ela só não pode dominar você. A tristeza e o medo fazem parte do mecanismo do ser humano. O pânico, não. O domínio da tristeza, não, porque aí vai entrar numa depressão. Então, hoje a gente está triste com essa situação. Coronavírus, trabalho, possivelmente muitas pessoas ficaram desempregadas, né? Então, isso causa tristeza no meu coração. Mas eu não posso deixar isso me dominar. Eu tenho que olhar para a promessa. Amém? Outra aqui. Estou tendo dificuldade de dormir. Tem a ver com sentimento de incerteza? Sim, pode ser que sim. Hoje a gente está lidando com algo que nunca vimos antes. Então, a incerteza pode ser uma causa, sim, da sua falta de sono. Né? Mas procura descansar isso aí em Deus. Né? Procura formar uma rotina, até de exercícios físicos também, para que você possa levar o seu corpo a entre aspas aqui, não é a melhor palavra, mas levar o corpo à exaustão e você ter uma boa noite de sono. Depois de ler lá Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se viu, nem se percebeu, nem se escutou com os ouvidos um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Né? Então descansa em Deus. Né? E você só vai poder descansar, você só vai poder ver Deus agindo na sua vida a partir do momento que você descansar nele. Lê depois também Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 13. Eu só vou ler só a primeira parte, eu só vou citar aqui para você a primeira parte. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos.
todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, assim, se você, todo aquele que ouve as palavras dele, né, e Mateus 7:24, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, meu irmão, coloca a palavra para dentro, acredita nela, que se você está firmando a tua palavra, meu irmão, minha irmã, né, aqui tá como anônimo, se você põe a palavra de Deus em prática, ela vai começar a se manifestar na sua vida. No Salmo capítulo 4, versículo 8, diz assim: em paz me deito e pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então, Isaías 64, descanso. Deuteronômio 28, crença, que vai levar o Salmo 4, versículo 8, você ter a sua paz, que tanto você tem buscado, né? Então, recebe sua paz aí, meu irmão, em nome de Jesus, tá? Faz isso aí que eu tô te falando, que com certeza vai dar certo. Não porque eu tô falando, é porque a palavra de Deus está dizendo, tá? Tem outra aqui: não tenho medo do coronavírus, mas estou muito inseguro quanto ao cenário econômico. Tenho empregados e ficar sem perspectiva de retorno está me consumindo. Meu irmão, é o que eu falei para aquela irmã um pouco mais em cima. Olha para as promessas de Deus que tem para a sua vida. Quando Deus, meu irmão, ele olha para a tua vida, Ele está olhando para toda a tua família, Ele está olhando para as pessoas que você abriga dentro da sua empresa. Então Deus, quando Ele olha, Ele não está olhando só para você, Ele não está olhando só para a sua família, Ele está olhando para... Desculpa, quando Deus está olhando para você, Ele não está olhando somente para a sua empresa em si, Ele está olhando para a tua família, Ele está olhando para a família dos teus empregados, sabe? Preste atenção, você vai ter que buscar o direcionamento de Deus para a decisão que você vai ter que tomar. Mas uma coisa é certa: se você estiver no centro da vontade de Deus, e se Deus te colocar para vender areia no deserto, você vai ser próspero. Mas busca o direcionamento dele para esse momento atual da sua vida. É o que a gente falou lá em cima. Se eu não sei o que confessar, eu busco o direcionamento. Salmo 32:8, Isaías 30:21, são coisas que vão edificar bastante a sua vida aí, tá bom, meu irmão? Deus te abençoe e nas minhas orações vão estar, com certeza você não tenha que se desfazer de nenhum funcionário seu. Tem a última pergunta: por compor o grupo de risco, estou há dias sem sair de casa, não vendo o céu, pegando o sol, qualquer movimento da rua. Isso pode ser um motivo de estar angustiada? Sim, né? Essa pergunta ela se repete algumas vezes, mas de outras formas. Sim, pode ser sim. O ser humano não foi criado para ficar em isolamento. Procure também montar uma agenda de horários dentro da sua casa, como eu falei anteriormente. Escute louvores, faça devocional, escuta o culto, né? Faça as suas tarefas diárias, né? Menos televisão aberta, pessoa em forma de desgraça. Assim, a gente já sabe tudo o que está acontecendo, mas se a gente se alimentar só disso, aí a angústia vai aumentar. Assim, em suma, para todas as perguntas que me fizeram, né, eu tenho uma coisa muito na minha vida, particular isso da minha vida, eu vou passar isso para vocês. Em suma gente, você deu um limão pra gente, vamos fazer uma limonada. Vamos fazer os nossos dias dentro das nossas casas serem os melhores, com todas as possibilidades que hoje nós temos. Tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe todos. Tá? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Uma ótima noite e fiquem na paz, tá? Um abração para todo mundo. Beijo.